para a cumprir. Senhor, muito obrigado. Eis aí a tua palavra, o que o Senhor falou, o que o Senhor me deu, está tudo aqui, Senhor. Eu preciso da tua direção, a tua unção. Meus irmãos precisam se alimentar, para se fortalecer. E a visão que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor falou, assim como aconteceu com Jeremias, é para hoje, para a tua igreja, é o momento da tua igreja, é para a tua igreja se alimentar e se fortalecer, porque a tua palavra é o alimento. Os meus irmãos lá no deserto comeram do maná e se fortaleceram, e a gente precisa se fortalecer da tua palavra e da força do teu poder. Eis aí a tua palavra, ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Que visão é essa? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que vê, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. E Deus fala para Jeremias: você viu a coisa certa, Jeremias, você tem a visão certa. Mas existem duas visões aqui nesse texto que nós lemos. Eu posso dizer até a terceira. É a força da interpretação. Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa interpreta de outra. Aí eu vou começar a fazer uma análise do texto. Jeremias provavelmente deveria ter uns 10 anos. Qual é a visão de uma criança de 10 anos? Mas se você vê o início lá, Deus começa a falar de Jeremias: olha, Jeremias, antes de você nascer, eu já te vi. Olha, Jeremias, antes de construir os céus e a terra, eu já te conhecia. É uma visão analítica, né? Olha, Jeremias, eu te conheço pedacinho por pedacinho, cada célula sua eu conheço. Olha a visão da soberania de Deus, uma visão que Deus está em todo lugar. Eu estou começando a entender que as nossas emoções, ela começa, já falei aqui, lá no ventre da nossa mamãe, né? Já falei uma pregação anterior. Começa lá dentro, as nossas emoções já estão ali. Parece que no ventre da nossa mãe a gente já começa a ouvir coisas, já começa a sentir coisa. Parece que o hormônio da mamãe já começa a cutucar a gente sente: opa, não está legal lá fora não. Opa, está acontecendo alguma coisa, esse hormônio está chegando para mim aqui diferente. A gente já começa a formar as nossas emoções a partir dali, com esses hormônios que vai chegando até nós. E Deus fala para Jeremias: olha, Jeremias, eu já te conhecia. Deus estava falando algo para Jeremias. Deus vai falar e está falando algo para você, que está aqui, nesta manhã. A visão de Jeremias, uma criança de 10 anos, o que queria entender? O que queria entender com tudo isso? A amendoeira, os hebreus, olha só, a gente tem que pesquisar, tem que ler, né? Para a gente entender um pouquinho mais. A amendoeira, os hebreus antigos chamavam a amendoeira de aquele que desperta, aludindo à sua florescência precoce. Alguns falam o amendoeira. Não é um substantivo amendoeira, uma árvore, né? Mas é o adjetivo o amendoeira, aquele que acorda cedo, aquele que desperta precocemente, aquele que nasceu antes do tempo, né? Os bebês que nascem com 8 meses, né? Não é isso? Nascem precoces, são os prematuros. E Deus estava falando justamente: olha a visão de Jeremias, eu vejo uma árvore. Jeremias, você está vendo uma árvore, é isso mesmo, você está bom da visão. Mas a revelação de Deus era outra coisa, era algo que estava nascendo cedo, era algo que estava brotando cedo, era algo que estava despertando cedo. Talvez você é tão jovem aqui, eu vejo aqui, né? Juventude aqui, Sara e os demais ali, Jonathan e os outros ali. Está na igreja, algo novo, despertando novo, nascendo novo, precoce. Talvez para os pais não, ainda não é o tempo, mas é o tempo é agora. Talvez você, não sei se está transmitindo, né? Você que está ao vivo, está recebendo ou vai receber essa transmissão, precocemente, algo, um chamado, precocemente, um chamado tão novinho, 10 anos, Jeremias. Qual era a visão de Jeremias? Da amendoeira, a amendoeira, é isso. Mas Deus começa a revelar: eu velo pela minha palavra, Jeremias. O teu chamado você não sabe ainda, você não viu ainda, mas eu já estou vendo lá na frente. Talvez você pense que o teu chamado não é importante para Deus. É importante sim, o seu chamado é importante para Deus. A visão de Jeremias. A visão de Jeremias era a imoralidade palaciana.
no palácio só via coisas imorais. Tanto via como ouvia, porque ele vivia no palácio. Jeremias foi chamado, o pai de Jeremias, Ilquias, era sacerdote. Além de profeta, Jeremias foi também sacerdote. 2 funções para um só. Deus já estava vendo lá na frente. A visão de Jeremias era a imoralidade palaciana, a imoralidade praticada pelos reis, por aqueles que têm o poder, por aqueles que têm valores políticos, vamos dizer. Naquela época os reis eram políticos, viviam da política, se politizavam por causa de valores aquisitivos. Jeremias estava isso, a visão de Jeremias com 10 anos era isso. 10 anos ele via tanta coisa errada, convivia com a idolatria, os falsos sacerdotes. Jeremias já sabia quem era e quem não era. A gente, com meio século, a gente já sabe muita coisa, né? Muito conhecimento. Jeremias com 10 anos não tem muito conhecimento, mas lá na frente Jeremias começou a ver as coisas e a gente começa a entender. Você, meu irmão, minha irmã, entende isso. A idolatria dos falsos sacerdotes, dos falsos profetas, corrompido pelos reis, era corrupção. A gente está vendo o país corrupto. Os adolescentes, os jovens, as crianças já estão vendo isso. A corrupção já está batendo na nossa televisão, na mídia o tempo todo. Com a visão do Covid, a gente viu a corrupção crescer mais ainda. É tanta coisa, é petrolão, é mensalão e agora é o covidão. Tanta coisa, né? Infelizmente, é isso que o ser humano corrupto, ele faz isso. Talvez a gente pode até dizer, a oportunidade faz o ladrão, né? Poderíamos dizer isso. Mas não é esse o tema. O tema é o que você está vendo na sua casa, no seu trabalho. Qual é a visão que você está tendo lá? É uma coisa dificultosa, é trabalhoso? Aonde você está é onde Deus te colocou. Esta igreja, qual é a visão que você está tendo desta igreja? Qual é a visão? A visão sua é uma, a visão de Deus é outra. A visão de Jeremias era uma amendoeira, a visão de Deus era o chamado de Jeremias, era algo que estava acontecendo precocemente, era um jovem, uma criança de 10 anos sendo chamado para ser sacerdote, para ser profeta. A visão de Jeremias, ele viu um povo derrotado. Jeremias estava vendo um povo frustrado. Jeremias também, não sei se foi aos 10 anos, ou antes ou depois, mas eu creio que poderia ter sido depois, ele viu o reino do norte ser massacrado pelo Império Assírio. E ele viu também os babilônios destruindo depois, na sua maioridade, ele viu os babilônios destruindo, levando o povo para o cativeiro. O reino do sul, ou o reino de Judá, sendo castigado pelos babilônios. O que Jeremias estava fazendo ali? Qual era a sua visão? Por que ele estava no meio daquele povo? Porque ele tinha um chamado. O que eu estou fazendo aqui? Você tem um chamado. Você, meu irmão, que está aqui, você que está assistindo essa transmissão, você tem um chamado de Deus. O que você está fazendo nessa terra? Caiu como paraquedas? Caiu como paraquedas aqui? Não. Está tudo na direção de Deus. Tudo tem o propósito de Deus. Mesmo Jeremias vendo toda essa coisa, toda essa degradação espiritual de um povo, ele se manteve íntegro. Mesmo você vendo as imoralidades, mesmo você vendo as perversidades, mesmo a mídia passando, transmitindo coisas, se mantenha fiel, se mantenha firme. Se eles fazem coisa errada na sua firma, não faça. Se eles fazem errado lá na escola, não faça. Eu vi agora, ontem, uma programação, a mãe chamando a atenção, não sei se foi novela, o que foi. Meu filho, essa borracha é sua? Se essa borracha não é sua, devolva de quem é. Essa borracha eu não comprei para você. Eu não sei se foi uma novela que a Nil estava assistindo ou alguma outra coisa. E a minha netinha também assistindo e vendo. E o Gabriel orientando ela. Se você vê alguém fazer coisa errada, não faça, é errado, não faça. E Jeremias, mesmo vendo essa degradação toda, ele não se corrompeu. Jeremias se manteve fiel. Mesmo vendo toda essa degradação espiritual de um povo, ele se manteve firme ao seu chamado. Jeremias, vendo as coisas ruins acontecerem, ele recebeu de Deus este chamado, esta revelação, e ele continuou firme. Olha só o versículo 12 que diz, que nós acabamos de ler. E disse-me o Senhor,
viste bem. Ele viu a coisa certa. Ele viu o chamado dele. Você está vendo o seu chamado aqui nesta igreja? Você está vendo o seu chamado na sua igreja? Você está vendo a sua responsabilidade como ouvir essa mensagem, ouvir essa pregação e carregar ela no seu coração e colocá-la em prática? Você entende isso? Eu sempre falo isso, né? Você entende isso? Qual a visão que você está tendo da sua família? Qual a visão que você está tendo da sua profissão? Eu vejo tanta coisa errada. Muda o foco. Veja que você tem um chamado, tem uma responsabilidade para ajudar na sua casa, para orar pelo seu pai, para orar pela sua mãe, pelo seu vizinho. O meu vizinho briga pra caramba, o meu vizinho faz isso, xinga muito, e você faz o quê? Vai lá para o outro falar que o teu vizinho está fazendo isso? Não! A responsabilidade sua é orar, a responsabilidade sua é clamar, a responsabilidade sua é ajudar. Só peço para dar um sinal aí, a hora bater, que eu estou sem um contato aqui do horário. Pergunta ao profeta, Deus pergunta ao profeta Jeremias o que Jeremias vê. E ato contínuo, a resposta de Jeremias foi, a resposta àquilo que Jeremias disse que viu. Deus fala: viste bem, você está tendo uma visão boa, você está vendo as coisas certas, ou você está vendo as coisas erradas. Pois então, uma das boas causas de se viver na plenitude ou na bênção de Deus é estar na capacidade de ver aquilo que Deus quer, ou está vendo aquilo que Deus está te mostrando, ou você vê aquilo que Deus está te revelando. Não falo das coisas ou substância da vida, mas aquilo que você pode enxergar com a sua alma e com a sua fé. O natural todo mundo enxerga, né, pastor Diego? O normal todo mundo enxerga. Mas quando você olha, enxerga com a sua fé e com a sua alma, você vê diferente. O mundo todo olha e vê uma destruição global, né? Parece que está acontecendo. Mas eu estou vendo a volta do Senhor Jesus. Eu estou vendo uma igreja gloriosa sendo arrebatada para morar nos céus. Eu estou vendo os anjos do Senhor acampados em todo lugar nos protegendo. Eu estou vendo a ação do Espírito Santo se movendo em toda a terra para que os corações se dobrem diante do Senhor. Eu estou vendo que toda essa pandemia que está acontecendo é para que nós venhamos amar mais, para que nós venhamos estar mais juntos, para que nós venhamos comungar junto, ou comunhão, comungar no caso de comunhão. Não vou entender errado, né? É comunhão. Comungar é estar junto na comunhão. Aquilo que você vê ou aquilo que você enxerga pode determinar a sua vida. Eu só vejo coisa errada. Eu só vejo tudo ruim. Tudo está péssimo. Eu não consigo aprender, olha só a visão sua. Eu não consigo entender, eu não consigo falar, eu não consigo andar. Essa é a visão sua. Mas a visão de Deus é diferente. Não, você consegue. Imagine os pescadores, Mateus capítulo 5, no versículo 2, que passaram a noite toda tentando pescar, tentando pegar os grandes peixes, tentando trazer o alimento, né? Pedro, Marcos, Tiago e João, Marcos, irmão de Tiago, pescando os 2 barcos lá, no mar da Galileia. E Lucas diz que no final dessa frustração deles, grandes pescadores, Pedro era um grande pescador. E no final de tudo, eles estavam lá lavando a rede, estavam desistindo. Aí aparece o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o grande pescador. Talvez, muito fala que é carpinteiro, mas era um grande pescador que sabia de pescaria. Talvez Pedro falasse para Jesus, olha, quando Jesus chegou para ele e falou, olha, volta ao mar e lança a rede do lado direito. Talvez Pedro poderia ter falado, olha, o senhor é carpinteiro, entende de madeira, mas eu entendo de peixe. E Jesus, olha, volta ao mar, no alto mar, e joga a rede do lado direito. Aí Pedro, peraí, olha a visão, ó. Eu vou lançar a rede na tua palavra. É o Senhor que falou. Interessante.
estava lendo esse texto também, essa seria a mensagem, mas não foi, a mensagem foi mudada hoje. A mensagem veio para Jeremias. Você entende isso? O que Deus faz? Estava tudo pronto a mensagem, aí muda tudo. Deus fala, muda, e a gente obedece. Eles não eram discípulos de Jesus. Pedro, João e Tiago não eram discípulos. Mas Deus tinha um propósito na vida deles. Deus tinha o propósito de fazer eles ficarem frustrados e depois ir lá e pegar o grande peixe, os peixes, né? Grande peixe não, pegar grandes peixes. Você entende isso? Às vezes a frustração vem, às vezes o desespero bate na nossa porta. Tem o propósito de Deus, não desista, não pare, entenda, a visão de Deus é diferente. O foco é esse, a visão de Deus. O que você está vendo é uma coisa, o que Deus está vendo é outra. Imagine um engarrafamento. Eu estou aqui, está tudo parado, engarrafamento, para lá, eu só até 100 metros eu posso enxergar, né? Para lá, mas Deus, Ele está vendo lá na frente, trânsito livre. A visão de Deus é lá na frente, trânsito livre. Pedro frustrado, voltar de novo, o ego dele às vezes, eu não vou voltar, e Deus faz, volta. Às vezes o nosso ego nos maltrata, às vezes o nosso ego faz a gente tomar atitude errada, às vezes o fantasma que eu carrego desde o berço, né, que eu falei lá, o fantasma que eu carrego lá atrás, ou vou falar um monstro, para ser mais, para apertar mais. O monstro lá de trás vem fazendo coisas erradas. Hoje, às vezes, a gente encontra monstro na rua. Como diz um padre, eu esqueci o nome dele, me fugiu a memória. O monstro que eu procurava, quando eu encontrei, era uma pessoa frustrada, era uma pessoa maltratada. A visão é essa. Às vezes uma pessoa te ofende porque ela foi muito ofendida. Às vezes uma pessoa faz algo contigo porque ela foi massacrada e o ego dela está ferido, a alma dela está maltratada demais, ela não consegue liberar amor. Mas quem Jesus foi curado disso, quem tem Jesus foi curado disso. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. Se te maltratar, se te ferir, eu já fui muito ferido, já fui muito maltratado, mas quando bate eu falei, opa, isso aí eu já passei, não vai me ferir mais, carrega o fardo não, o fardo está em Jesus. É isso que tem que ser. E quanto mais maltrata, mais eu faço bem. Eu estou, nesse meu novo trabalho, aqueles que fizeram algo no passado ruim para mim, hoje eu estou fazendo bem. Vocês nem imaginam o que está acontecendo. Em breve eu vou dar um testemunho, mas eu vou pedir para não passar para transmitir, porque eu quero ter liberdade e falar com os meus irmãos para fortalecer a fé. Vamos correndo. Aquilo que você enxerga pode determinar a sua vida. Cuidado, porque você pode ir para o fundo do poço. Cuidado, porque a visão que você tem das coisas pode estar errada. Uma visão errada vai te levar para o caminho errado. Como temos visto as coisas? Temos visto tudo erro, tudo está errado. Temos visto defeito, estamos botando defeito em tudo. Todo mundo está errado, só eu que estou certo. Opa, começa a raciocinar. Temos que raciocinar, né? Se os seus olhos forem bons, olha o que diz Mateus 6, 22 e 23. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Eu não entendi esse texto, mas um dia eu comecei a entender com outros olhos. Espera aí, se aquilo que eu vejo é ruim, eu vou colocar algo ruim para aqui dentro e vou pensar essas coisas. Agora, se eu vejo de forma diferente, as coisas boas vão vir, não é isso? Os seus olhos, por quê? Por quê? Para quê? Faz a pergunta. O 5W2H, né? Também serve. Por quê? Para quê? Como? Quando? E vamos lá. Faz as perguntas.
É pela razão, não é pela emoção, não. Aqueles 10 segundos para nós respirar. É o momento que eu penso, peraí. Às vezes o problema está em nós, não nos nossos olhos. O monstrinho está aqui dentro. O monstrinho às vezes está aqui, quer aparecer, né? A carne quer fluir. Calma o seu coração. Confia em Deus. Os discípulos confiaram em Jesus. Eu vou lançar na tua palavra. Lança na palavra de Deus. Lança-se na palavra de Deus. Pode ser que a alma da gente, eu digo a gente porque eu também sou gente como você, como vocês. A alma da gente pode estar doente. A ferida pode estar aberta, não foi cicatrizada, não. Eu não permito, eu não deixo as cicatrizes, as feridas do passado, ela abrir de novo. Não, já foi colocado um remédio, não pode, não aceito isso. Eu quero andar na palavra, vamos fazer o mal e eu vou fazer o bem. É isso que tem que ser, eu tenho que controlar o meu ego, eu tenho que controlar o meu eu. Eu já orientei os irmãos nesse sentido. Se alguma coisa descambar para o lado, eu não posso. Eu tenho que andar aqui. E eu quero isso. Quem não quer? O Salmo 103, versículo 1 diz assim: não porei coisas torpes diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isto não se apagará ou se apegará a mim. Eu não posso permitir isso. Quando você conheceu o seu esposo ou sua esposa, você dedicou todo o seu coração, ou as jovens que se apaixonam fácil. Não estou dizendo que os adultos não se apaixonam. Nós somos eternos apaixonados, homens, né? Puxar a brasa para a nossa sardinha. Temos que ser eternos apaixonados com as nossas respectivas esposas. Temos que ser assim. Então, aquele amor que você conheceu, o filme Uma Mente Brilhante, eu sempre toco nesse assunto, eu gosto de contar. Minha esposa está aprendendo, está ajudando também, em terapia, das amigas dela. O amor que uniu você, o seu esposo, quando era jovem, que esse amor, quando você olhar para sua esposa agora, ou seu esposo, esse mesmo amor esteja ativo ali. O tempo que você, ou você que está me ouvindo, vai gastar em conquistar outro homem ou outra mulher, a mulher ou o homem, ou assim respectivamente, você perca tempo em conquistar o seu esposo, perca tempo em conquistar a sua esposa. Os jovens vão aprendendo, né? Conquiste o seu esposo, que seja somente um namorado, e esse aí você trabalhe com ele, a namorada, para casamento. O amor que eu estou dando, eu amo essa pessoa, vou me dedicar a ela, vou fazer de tudo, vai ser minha futura a visão lá na frente. Deus colocou ela na sua vida para casar, não é para ficar brincando, não, para ser eterno. É namorar, noivar e assim constituir família. Não pense em brincar com o sentimento das jovens, não, porque aí vamos ter outro monstrinho. Eu ouvi uma reportagem, não foi reportagem, fugiu a palavra, mas a Tammy Gretchen falando, por que ela resolveu seguir essa vida? Porque ela viu muitas frustrações da sua mãe. Ela viu o que a mãe dela passava e ela tomou aversão ao sexo masculino. E isso acontece porque na faculdade nós tivemos uma aula com o pastor Marcelo, ele falando sobre isso, que ele cuidou de uma jovem que ela tinha aversão ao sexo oposto, porque era uma jovem bonita, né, e só queriam se aproveitar dela. Ficou noiva, o noivo queria se aproveitar dela. Não amava, só queria se aproveitar. E ela tomou aversão. O amor que ela esperava de um homem, recebeu o amor do mesmo sexo. Aí, o monstrinho apareceu, né? Mas vamos lá. Não perca a visão que Deus te deu. Qual era a visão de Deus? Deus estava vendo a visão do chamado de Jeremias. Aquela revelação era o chamado precoce de Jeremias. Qual é a sua visão? E não perca ela. Não perca a visão que Deus está te dando.
a visão verdadeira, a visão honesta. Não perca a visão do teu chamado, a tua responsabilidade, a unção que você possui, a unção que você recebeu, a revelação de Deus para você nesta palavra. É uma revelação de Deus para você. Tudo isso que estamos falando é algo de Deus para você, para fortalecer a sua fé. E não perca a obrigatoriedade ou a imposição, ou quero ser mais determinado, a determinação de Deus para que você venha ajudar o próximo. Qual era a visão daquela mulher, da viúva do profeta, em 2 Reis, capítulo 4? Meu esposo me deixou uma dívida grande. Meu esposo me deixou uma dívida imensa. Eu estou com 4 filhos para criar, não tenho nada. Aí ela vai até o profeta, olha a visão do profeta. O que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. A visão dela era um pouquinho de azeite. Mas Deus, guarda essa frase eu procurei e não achei, mas pode até ter. Deus dá ou concede os anéis conforme os... Não sei se tem essa aí, pode ter, né? Deus te dá algo conforme você tem. A visão daquela mulher era um pouquinho de azeite. Qual a sua visão? Qual a sua visão aqui na igreja? Qual a sua visão na sua profissão? A profissão que você escolheu. Não escolheu errado, não. Vai lá, lute, vai até o final. Não desista. Faculdade começa com 100 e pouco, termina com 30, 40. Aqueles que perseveram. Cursos, né? Curso lá no quartel, começa com 60, termina com 15, 20, 25. Depende da visão. Feche seus olhos e vamos louvar. Enquanto vão louvar, eu vou orar e vou passar a palavra aos professores. Eu não vi o horário, não me sinalizaram. Eu não sei se eu passei, agora eu vou até ver aqui.